Olá, bom dia! Hoje eu te convido para fazer um mergulho interno. Isso é o autoconhecimento para ajudar no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui no estúdio eu conto com a presença da psicóloga Yara Camarata Anton, especialista em terapia individual e de casal, Ana Slaviero, coach de alta performance pessoal, profissional e empresarial, o Everton Lopes, que é economista e coach financeiro, e o numerólogo Oscar Almada. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela participação de vocês. Cada um de nós tem um jeito de ver e viver a vida, não é mesmo? E a gente conta com muitos aspectos aí importantes para que se tenha um equilíbrio. É o físico, é o emocional, é o financeiro, é o espiritual. Tudo isso a gente precisa de um equilíbrio, não é mesmo? E esse tal de autoconhecimento não é fácil. São vários caminhos. Ou não. A gente precisa estar disposto a isso, conectado, interessado, mas muitas pessoas às vezes não percebem isso, a importância disso. O primeiro, o que eu percebo que acontece comigo pessoalmente, as pessoas me procuram por curiosidade ou porque estão no desespero total. Já foram em tudo quanto é lugar e aí falam, cara, não tenho mais respostas. O que eu faço? E aí a numerologia, ela revela aspectos até internos contraditórios, por isso que a pessoa está assim. Ela não se conhece, passou uma vida inteira sem saber as características pessoais, o que move a pessoa, o que ela procura de vida, porque eu falo todo dia, o que você quer para a sua vida? Você sabe o que você quer? Muita gente vive no automático, não se preocupa com uma projeção de vida que seja saudável, que seja boa. Vai vivendo e aprendendo, e aí vem as consequências, né? Mas eu pensaria, em primeiro lugar, na aprendizagem, no seio da família. No momento em que a criança começa a receber informações sobre si mesma. Se as pessoas sorriem para ela, ela começa a ter uma impressão de que ela é amável, adorável. Se as pessoas falam com carinho, se as pessoas elogiam. Claro que isso vai depender muito, então, do ambiente em que nós estamos e disso decorre a nossa identidade pessoal. Quem sou eu? Quais são as minhas principais características, os meus principais limites, os meus principais potenciais? O que eu faço com isso? São aprendizagens que vão sendo elaboradas ao longo dos anos. Primeiro no seio da família e depois na comunidade em que se vive, né? Claro que nisso pode haver distorções. Por exemplo, todos nós que temos filhinhos ou netinhos, achamos que os nossos são os melhores do mundo. São os mais espertos, são os mais lindos. É impressionante, é quase uma competição de ego entre as pessoas, né? E quando a pessoa se depara com as suas próprias dificuldades, com seus limites, ela vai se dar conta que não é bem assim, ou deveria se dar conta. E daí, como é que eu lido também com as minhas limitações? Então, tem uma série bem complexa de fatores que conduzem a essa aprendizagem ou a distorções sobre si mesmo, né? Isso também acontece. O que, no geral, acaba resultando até em desastres. Nós falando de autoconhecimento, e aí entramos também num outro trabalho que a Ana, como coach, desenvolve, que muitas pessoas buscam justamente para terem resultados, principalmente na sua área profissional. Hoje as pessoas me procuram porque elas querem fazer mudanças e na maioria das vezes elas não se conhecem, elas não entendem quem eu sou, né? A primeira coisa que para mim fazer qualquer mudança eu tenho que entender quem eu sou. Conhecer meus talentos, meus potenciais, minhas capacidades, minhas habilidades. E muitas vezes as pessoas passam anos e anos da vida num trabalho e não se sentem felizes. Elas ficam no trabalho porque tem uma segurança, tem uma estabilidade, tem um ganho financeiro, na maioria das vezes, mas não tem satisfação. E hoje pesquisas demonstram que mais de 50% a 60%, outras até 70%, que as pessoas estão infelizes nos seus trabalhos.
olhos. Então as pessoas me buscam para quê? Elas querem discernir, elas querem entender o que eu posso fazer para fazer uma mudança. Porque não é fácil essa mudança e entra principalmente a questão financeira, porque não é assim jogar tudo para cima. Exatamente. O que nós precisamos nesse momento de mudança? Eu vou fazer uma leitura até tentando juntar algumas coisas, como a Yara muito bem falou aqui, isso também vem lá da infância, né? O relacionamento que nós temos com o dinheiro, ele é muito importante, desde cedo, desde pequeno. As pessoas, às vezes, vivem de uma forma, como o seu pai tratava, né? Como é que tratava, lidava com o dinheiro, se o dinheiro era um mal, não era um mal, era bom, era ruim, como é que funcionava isso? E isso é um reflexo lá na frente, quando somos adultos. Hoje, não é à toa que hoje 60% das pessoas hoje estão com endividamento, inadimplentes, reflexo de como elas lidam com o dinheiro, e isso tem reflexo desde cedo, né? Então é importante assim, ó, realização ou dependência? Sustentação ou ostentação? Como que você lida com o seu dinheiro? Então, interessante perceber como é que ter essa consciência, porque às vezes as pessoas vão agindo sem essa consciência. Tu vê quando a gente estava falando nessa amorosidade, às vezes excessiva, do adulto em relação à criança, muitas vezes nós somos fomentadores de ilusões. E nós não ensinamos ao nosso filho que tudo na vida tem seu preço, inclusive o afeto das pessoas. Se a gente for pensar, não é eu me vender, não é isso. Mas se a gente for pensar em termos de convivência, qualquer convivência tem regras. E para que eu seja benquista, eu tenho que dar algo para o outro que me devolve isso muito bem. É como um espelho, né? E se a gente for pensar em termos de relações de casais e de famílias, dentro de uma família precisa ter uma certa harmonia entre o dar e o receber. Como é que fica quando a criança tem tudo o que ela bem entende, na hora que ela bem entende, e sequer fica agradecido, amorosa em relação àquilo? Quais são as responsabilidades dela? Como é que a família lida com o dinheiro? Aí vem a situação, e tu sabe muito bem disso, que é em relação ao que ensinamos, o preço das coisas ou o valor das coisas, né? Isso. Exatamente por aí. Aí a pessoa se torna mais saudável financeiramente, que é o que a gente diz, né? Eu já procurando toda essa história, né? Como eu tenho um histórico bem complexo, diferente, eu tenho 3 filhos e eu em casa, quando eles eram pequenos, eu fazia uma semana de rico e uma semana de pobre. Então em casa tinha uma semana que era 3 sucos para cada um, sorvete, tudo que eles queriam tinham. E na outra semana só o básico. E então, hoje, como é que eles lidam? Eles lidam muito bem com ter e com não ter. Porque acho que era natural. O que eu poderia passar para eles é que a vida é assim, sabe? Às vezes você tem, às vezes você não tem. Porque a gente tem uma condição na qual muitas ocasiões o trauma da pessoa é ela não ter possibilidades, né? Porque quando você vê alguém que tem possibilidades de sucesso profissional, de sucesso no amor, é mais fácil você conduzi-lo. O problema é, por isso que a gente está fazendo um trabalho juntos, para quê? Para alavancar aquela pessoa, para ela se transformar em todos os sentidos. Se você não está bem consigo mesmo, como que você vai estar bem com o outro? Primeiro. Exatamente. Eu autoconhecimento, isso. Aqui Segundo, aí a gente puxa, beleza, vamos melhorar o seu autoconhecimento através da numerologia, que é o mapa numerológico, que ele vai te mostrar todo o seu potencial, que às vezes na criação ele é podado. Muitas pessoas podam os filhos. Não, por exemplo, tem alguém que quer ser ator. E não, filho, não era profissão. Na minha época não era profissão. Quando eu falei que eu queria ser numerólogo... Eu também, na minha, quando eu quis ser atriz, não deixava, fazer jornalismo. Depois eu quis ser numerólogo com 21 anos, meu pai me deserdou. Falou, filho, você não tem direito. Eu falei, tudo bem, eu escolhi, paguei um preço. Tudo se paga um preço. Tá. Inclusive, eu acho que eu quero mostrar aqui, a Ana tem esse livro onde ela conta justamente a sua história, que é de freira a coach. Sou a filha mais velha. E até os 14 anos eu permaneci com meus pais. Mas aos 14 anos eu tomei uma decisão que mudou a minha vida de forma radical. Minha família é praticante, religiosa, católica, e eu admirava muitas irmãs católicas. E naquela época eu queria estudar. E a única maneira de eu buscar esse estudo era eu tomar uma decisão. Eu ia para a cidade, mas não tinha família, ou eu
ia ser freira. Mas freira por quê? Porque eu me conectei, eu achei legal aquela coisa das irmãs ajudarem o próximo, darem catequese, ajudarem. E aí eu decidi para o convento com 14 anos, eu quebro paradigmas, né? Faço uma ruptura ali, um padrão, e entro para uma congregação religiosa em busca do quê? Da realização pessoal, profissional. E encontro isso dentro da instituição? Encontro durante 25 anos. Eu fiz toda a formação religiosa, todas as etapas da formação religiosa. Sou muito agradecida à instituição que me acolheu aos 14 anos e fiz minha formação acadêmica também, estudei, né? Toda a formação na área religiosa e acadêmica. Administração de empresas e aí e eu fiz a formação acadêmica como enfermeira e como administradora, porque eu imaginava sempre, eu quero ser excelente no que eu faço, quero dar o meu melhor no que eu faço. E hoje eu entendo, com o processo de autoconhecimento pelo qual eu passei, que eu tinha um perfil mais de buscar autonomia, liberdade, um perfil mais empreendedor, mas eu herdei isso lá dentro, no seio da minha família. Foi importante? Muito importante. Mas chegou um momento onde me confrontei comigo mesma e que a instituição me propôs uma mudança na esfera profissional e eu não aceitei. Não aceitei porque com voto de obediência você tem que fazer o que a superiora te pede. É uma norma, você entra e você sabe disso. E eu não aceitei. E aí, como não tinha outra alternativa, a alternativa foi sair da congregação religiosa, mas foi uma decisão abrupta, foi muito repentina e rápida, sem um planejamento, sem pensar no que eu ia fazer depois, porque você tem tudo, você tem estabilidade, você tem segurança, porém, você, quando sai, você perde tudo isso. Então, imagina com 38 anos de idade, recomeçar a tua vida do zero, sem ter um trabalho, sem ter onde morar, porque eu saí com 14 anos, como é que eu ia voltar para minha cidade? Tive medo? Tive muito medo, mas eu queria algo que eu posso mais, eu sou capaz de mais, eu tenho um potencial, eu posso viver algo diferente. E foi isso que me motivou a sair da instituição religiosa. E aí esse processo todo não foi doloroso, fácil. porque o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque as pessoas vão pensar, né? Falaste que não tinha planejamento. Eu não tive nesse porque momento. foi uma decisão rápida. Muita gente não tem planejamento. E muita gente quer mudar sem planejamento. E o processo, acredito que seja muito doloroso. Por isso que entra o autoconhecimento, Exato. porque nessa fase dos 35 aos 44 anos, é quando a mulher, o homem, se revela para a vida e fala, não, agora eu quero viver, agora eu quero ser eu. E aí ele precisa de alavancar, né? Com terapia, com psicologia, com técnicas de autoconhecimento, com coaching, para ele se fortalecer. Por isso que a gente trabalha nesse foco. Né? É importante buscar uma ajuda, uma sustentação para poder suportar e dar o pulo do gato. Por isso que é importante a pessoa investir. Eu não tinha dinheiro para investir numa terapia, eu não tinha dinheiro para buscar ajuda naquela época. Hoje eu entendo o quanto é importante a gente buscar esse processo e eu tive que fazer isso sozinha. Eu paguei um preço por isso. Foi doloroso eu ter que recomeçar a minha vida, mas foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, porque hoje eu estou feliz fazendo. Eu levei, depois que eu saí da instituição religiosa, 2006 até 10 anos, para entender o que de fato me conectava, o que me deixava feliz, qual era a profissão que eu ia escolher e que me dava autonomia e liberdade. Com 47 anos, então já muda de figura, né? Mais uma transição na minha vida. E hoje eu ajudo as pessoas o quê? Fazerem suas transições, se encontrarem quem eu sou, aonde é que eu quero chegar. Então, e buscar essa satisfação, essa realização. E isso, eu acredito que se conectar com a essência é a coisa mais preciosa que você tem. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto e agora no próximo bloco, inclusive, nós vamos dar algumas dicas, orientações para as pessoas que querem fazer algumas mudanças, que estão se questionando, que não estão muito bem, algum ponto não está, né? Tá aquela pedrinha no sapato está incomodando. Mas antes do nosso intervalo, a gente tem um recado super importante sobre as vacinas que os adultos devem tomar. Esse é o assunto do nosso quadro Espaço Saúde. Existe uma série de vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. Então, a primeira delas é a vacina para hepatite B. Vacina muito importante, especialmente nessa faixa etária, porque é uma doença de transmissão predominantemente sexual.
pode ser transmitida pelo sangue também, mas essa preocupação com as relações sexuais ela é muito importante. E nessa faixa etária é aquela em que habitualmente as pessoas têm vida sexual mais ativa. Além disso, existe a vacina para o tétano. Habitualmente as pessoas são vacinadas na infância, mas precisam fazer um reforço a cada 10 anos. Também a vacina da febre amarela é uma vacina que faz parte do calendário há menos tempo, especialmente a partir do surto que a gente teve há 2 ou 3 anos, e que ela antigamente se fazia uma dose com reforço após 10 anos, e o esquema atual ela é de dose única, então facilita bastante, né, para ser feita. E aquelas pessoas que receberam uma dose não precisarão, então mesmo que tenha sido há bastante tempo, não precisam fazer mais reforços. E a outra vacina que então é contemplada pelo calendário do Ministério da Saúde é para a influenza, que, como a maioria das pessoas sabe, é uma vacina feita anualmente dentro das campanhas de vacinação que acontecem normalmente no início do inverno. A gente sempre pensa que só as crianças precisam se vacinar, mas vimos aí que os adultos também têm calendário de vacinação. No próximo bloco, a gente traz mais orientações sobre a imunização de doenças. E se você tem sugestões para o programa, manda para o nosso e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. A gente está de volta e segue com mais algumas orientações sobre as vacinas que os adultos devem tomar. Existem outras vacinas que podem ser feitas também, que são a vacina para meningococo, que é uma bactéria que causa especialmente, a doença mais comum que ela causa é meningite, pode causar também um quadro de infecção generalizada. E é uma vacina que ela precisa ser específica de acordo com o tipo de meningococo. Na rede pública existe para crianças vacina contra meningococo do tipo C, que é aquele mais comum aqui no nosso meio. Mas existem para outros tipos também que podem ser feitas as vacinas na rede privada. A vacina também pode se fazer para pneumococo, que é uma outra bactéria que causa principalmente pneumonia e pode causar também pode causar meningite. Também a vacina do HPV pode ser feita, e especialmente naquelas pessoas que nunca foram vacinadas, e existe uma parcela grande da população que nunca foi vacinada, porque é uma vacina muito mais recente, né? Foi desenvolvida há pouco tempo. Então, em homens, ela pode ser feita até os 26 anos e nas mulheres ela pode ser feita até os 45 anos. Ainda uma quinta doença que a gente pode prevenir com vacinas é a hepatite A. É uma doença muito comum no nosso meio e, por consequência, a população normalmente já tem defesas, mas ainda assim, considerando a questão de risco e custo com benefício, a gente recomenda que faça uma vacina feita em 2 doses. E, por fim, existe vacina também para um vírus que chama varicela zoster, que causa mais frequentemente a varicela ou catapora, conforme as pessoas chamam, e pode causar também uma outra doença chamada zoster, que é uma doença mais de idosos e de pessoas que têm baixa nas defesas. Então, são vacinas essas últimas que a gente não vai conseguir encontrar no posto de saúde, mas que podem ser feitas na rede privada e que é altamente recomendável que as pessoas que têm condições de fazer, que façam essas vacinas também. Bom, foi dado o recado, continuamos então o nosso assunto sobre autoconhecimento, sobre as pessoas que às vezes não estão bem, querem mudar, mas não sabem como. O que nós podemos fazer, por exemplo, na numerologia, que causa uma curiosidade em muita gente, alguns acreditam, outros não acreditam. Então, com relação a isso, aquele que acredita e que não acredita, eu trabalho para aqueles que acreditam, né? Aqueles que vêm em busca de respostas. Por exemplo, a Ana e eu estamos passando por um ano 7. A regência de nosso ano é regida pelo número 7, que é o número 7 introspectivo. Se a gente não soubesse, entraria em depressão, em questionamento, em falta de vontade. Então, se você está em casa assistindo e de repente você se sente, não tem vontade de sair, não quer conversar com ninguém, saiba que pode ser efeito da energia do número. E se a pessoa ainda tem destino 7, como a dona Yara, ela é mais profundo ainda essa busca, sabe? Então, cada um temos 5 números regentes. O nome, Laura, o nome completo, o destino, que é através da data de nascimento, a previsão do ano e o pináculo, que são fases da vida.
Então, cada um tem e aí tem toda uma composição, como seu mapa, né? Uma composição, são 20 páginas, onde eu vou te entregar um dossiê explicando exatamente quais são essas combinações. Bom, esse é um conhecimento esotérico. Sim. E aí quando tem, assim, por exemplo, doutora Yara, que trabalha dentro da psicanálise, de várias correntes da psicologia, a gente pode unir tudo isso? Como é que... Pois é, integrar. Tu vê que a gente muitas vezes lança as bases, não, de fato as bases estão lançadas na infância, né? Mas nós temos a vida inteira para seguir aprendendo, para seguir crescendo. Eu sempre digo, se eu viver até os 90, eu espero até os 90 poder seguir aprendendo com a vida. Isso é uma delícia, isso é uma delícia. E uma das coisas que nos enriquece muito é o convívio com as outras pessoas, é o estabelecimento de vínculos. Juntos nós nos protegemos, juntos nós aprendemos sobre a humanidade, sobre nós mesmos, porque as pessoas com quem nós convivemos, elas nos informam sobre nós. Elas sorriem, elas criticam, elas gostam, elas buscam a nossa companhia, elas confiam em nós ou não confiam em nós. Só que muitas vezes a nossa tendência é não identificar em nós as qualidades, os potenciais, é projetar no outro, é querer que o outro mude. E isso é eu não posso querer que o outro mude. Eu posso tentar, em conjunto, fazer adaptações. Aqui vem um esquema interessante em terapia individual, quando a pessoa vai mergulhar em si mesma para buscar suas motivações, sua história. E me chamou muita atenção quando a Ana fez o relato dela, que a Ana em nenhum momento expressou críticas destrutivas ou qualquer tipo de ressentimento. Porque muitas vezes, nessa busca de si mesmo, da própria história, começa a se buscar culpa de quem? Não, não é isso. Nós temos que pensar que cada pessoa nos dá, nos oferece aquilo que ela tem para oferecer. Se ela não está sendo diferente, provavelmente é porque ela ainda não pôde ser diferente. Aí vem isso, nada de guardar ressentimentos, perdoar quando for o caso, se afastar daquelas companhias que realmente são nefastas, né? E dentro de um casamento, os dois perceberem que eles são sócios e que essa sociedade pode ser mutuamente enriquecedora, tanto em termos financeiros, né, quanto em termos pessoais, quando os dois se aliam, procurando harmonizar as diferenças e as divergências, procurando aproveitar bem suas afinidades e se tornando cada vez mais eu mesmo, porque o vínculo conjugal é uma das coisas que fortalece também a individualidade. Por sua vez, a individualidade favorece os nossos vínculos, né? Bom, são vários livros, aqui nós temos 3 livros publicados, eles são mais científicos. Agora, daqui a pouco tu vais começar a escrever para que as pessoas possam buscar também conhecimento em relação aos vínculos, que é um trabalho que tu tens desenvolvido ao longo dos anos. E aqui nós trouxemos então alguns desses livros. E falando em livro, temos mais livros aqui. Hoje essa mesa está recheada de livros. Que maravilha! Esse outro aqui do Everton, Vivendo a Sua Realidade Financeira. Doutor Ayman Sul. Ai, que maravilha! É o que cuida das finanças das pessoas, né? E é importante essa relação que fizemos aqui de que energia, né? Dinheiro é energia, relacionamento. As pessoas precisam viver, Laura, dentro da sua realidade financeira. E viver dentro da sua realidade financeira, até parafraseando o teu programa, qualidade de vida mais saudável. Para isso é importante as pessoas viverem dentro da sua realidade financeira, gastando menos do que ganham. Então, nem tanto sovina, nem tanto perdulário, nem tanto formiga, nem tanto cigarro. Equilíbrio. Maravilha. E a Ana pode dar esse impulso. Tu tem toda uma preparação também como coach para que possa ser um grande, inspirar, né? A tua história, ela inspira muita gente. Exato. Então eu quero deixar uma pergunta. Você que está nos assistindo, você ama o que você faz? Você realmente tem amor por aquilo que você faz? Você está satisfeito na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar?
Você se vê fazendo aquilo que você faz aqui 5, 10 anos? Olhe para você, qual mudança que você deseja hoje fazer na sua vida e que talvez nós aqui hoje te inspiramos a fazer essa mudança. Supere o seu medo, supere e busque se conectar com aquilo que é o mais precioso que você tem, que é o seu talento, que é o seu potencial. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque quem mudou a minha vida fui eu. Não foram as pessoas que vieram até mim e que mudaram. E se eu conseguir mudar, você que está nos assistindo também consegue mudar todas as áreas da sua vida. Então não espere as condições perfeitas, a realidade perfeita. Tome decisões, é isso que eu quero deixar. Que maravilha! Para quem não nos assistiu no primeiro bloco, então tem esse livro que a Ana de Freira, a coach. E eu quero agradecer muito a participação de vocês. Com certeza é sempre algo que vai motivar as pessoas a refletirem como está nesse momento a sua vida, para quem sabe dar um pulo do gato. E a gente está sempre, como disse a Yara, a gente pode chegar aos 90, aos 100 anos. Tranquilo. Que seja tranquilo e que tenha qualidade de vida. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E antes de terminar o programa, aí vai uma dica para quem quer se exercitar. Fica ligado que a gente mostra várias alternativas para mexer o corpo e ficar numa boa. Eu sou fã de carteirinha e conheço de perto as atividades oferecidas pelo SESC. Só em Porto Alegre são 5 academias, sem contar com as inúmeras outras espalhadas pelo nosso estado. O seu Ledur é frequentador antigo aqui no SESC e não abre mão da prática de exercícios. Esta outra turma também está sempre a mil nas aulas de ginástica, especial para quem já passou dos 50 anos de idade. Todos os espaços são abertos para todas as idades e sempre com acompanhamento de perto dos profissionais de educação física. A criançada e os adolescentes também podem praticar os mais diferentes esportes no SESC da Protásio Alves e eles adoram. A turma da maturidade também aproveita muito as aulas de yoga. E para quem gosta de correr, corra logo e faça sua inscrição no Circuito SESC de Corridas. Entra no site para saber mais sobre estas e todas as outras atividades que vão transformar você numa pessoa mais saudável e cheia de energia. O Mais Saudável vai ficando por aqui. Se você quiser rever todos os conteúdos do programa, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. Agora você fica com Alejandro Malo com o programa Entre Amigos. E eu te espero sábado que vem aqui na Band. Um ótimo final de semana para você. Um beijo, tchau! Tchau!